e eu gostaria de convidar você hoje para estar identificando algumas dores que estão na sua família, mas muito mais do que identificar dores, você está se ofertando para fazer da sua casa um ambiente irresistível para a glória de Deus Pai. Amém? Nós não criamos famílias para termos as famílias destruídas. Na verdade, eu nem sei o que está gerando ferida na sua família e eu não sei também o que precisa ser aperfeiçoado na sua família. Eu sei na minha. Eu sei que na minha família existem muitas pessoas que se encontraram com Cristo, algumas tardiamente, e perderam muito tempo do seu relacionamento. Outras até perderam seus relacionamentos. Outras contribuíram para a destruição da sua família e estão na construção de uma outra família. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Nós começamos a compartilhar na semana passada e vamos continuar compartilhando esta semana e nas semanas que Deus achar que devemos praticar. As feridas dos relacionamentos mal resolvidos, de conflitos mal resolvidos, da falta da presença e da atuação de Deus Pai, os relacionamentos conjugais, têm levado a pessoas a desfrutarem de feridas e consequências gravíssimas na sua história, na sua trajetória familiar. Nesse momento aqui, nessa igreja, com certeza, existem pessoas que foram marcadas pela ausência de Deus, do seu poder, dos seus requisitos para a construção de uma família, foram marcados por um divórcio. A palavra de Deus é muito clara que Deus não é a favor do divórcio. Jesus, certa vez, foi questionado sobre o divórcio. Algumas pessoas questionaram ele, perguntaram se era lícito dar carta de divórcio às esposas, às mulheres, e Jesus trouxe a lembrança a eles que no princípio não era assim. Eles tentam soluções humanas, mas as soluções humanas, elas são ineficazes comparadas com as soluções de Deus para a construção da nossa família, para a boa convivência da humanidade. Então Jesus, de pronto emprego, ele falou, olha, não existe possibilidade do que Deus uniu o homem separar. E esse versículo ele é muito utilizado nos casamentos, porque todas as pessoas, no fundo, têm o desejo de construir uma família para que ela dure para sempre, para que desfrute dos relacionamentos familiares e nesses relacionamentos familiares sejam produzidas situações, emoções e sentimentos para que a pessoa se sinta bem. Isso é um dos piores motivos para alguém casar. Porque o motivo pelo qual nos casamos é, primeiro, entender que sozinhos nós somos incompletos. Segundo, que nós somos incompletos porque Deus criou um princípio de constituir uma família e disse que não era bom que o homem vivesse sozinho. Então é um princípio divino e celestial. Mas por muitas vezes excluímos as orientações do Pai, os seus mandamentos, as suas leis, as orientações de Cristo Jesus através da sua palavra, o poder e a ação do Espírito Santo de Deus para testemunhar através de nós, para construirmos famílias saudáveis e com isso as sequelas que estamos vivendo. Eu já me deparei com situações aqui de pessoas que se casaram pela terceira vez, irmãos, e pessoas que se dizem cristãs. E ao mesmo tempo eu tive que me deparar com um confronto e dizer, peraí, meu filho, chega. É a terceira vez, será que o problema está na vida da outra pessoa? Será que os 3 casamentos pelas quais você passou, o problema estava com as pessoas ou o problema estava com você? Ou será que nós estamos indo para a construção de uma família com os nossos conceitos, princípios e valores terrenos? E a gente não se dá conta que a gente chama um Deus de Pai, um Jesus de Senhor, mas na prática mesmo a gente faz da nossa vida aquilo que a gente bem entende. E como consequência disso, a gente colhe exatamente as consequências das nossas escolhas. As pessoas às vezes acham que nós não devemos tocar nesses assuntos, porque eles são extremamente constrangedores. Mas a palavra de Deus toca, e a família, por ser uma instituição divina, assim como a igreja, ela tem princípios e valores dados por Deus para serem cultivados e aplicados para a construção de um lar segundo o coração de Deus. Pela graça de Deus, pessoas estão se casando de novo, mas estão eternamente ligadas pelas pessoas que se casaram anteriormente. Pessoas estão cultivando um relacionamento independente da bênção de Deus, porque acham que o casamento é uma invenção humana, e aí se juntam, se agregam, tomam a iniciativa,
sem olhar os preceitos de Deus, de constituir uma família a partir das suas próprias lógicas e convicções, mas desejam viver tudo aquilo que só Deus, o Criador da família, pode produzir no lar. Parece ser uma incoerência, irmãos. E é uma incoerência. Nós desejamos viver tudo aquilo que só pode provir do nosso Pai, de Jesus Cristo, da presença do Espírito Santo de Deus para as famílias. Nós desejamos viver isso. Mas na prática, nós fazemos exatamente o contrário. Com exceção daquelas pessoas que não sabiam os propósitos e princípios de Deus para a constituição familiar e na jornada de vida, na caminhada, na família da fé, na igreja, começaram a entender e decidiram não cometer os mesmos erros que outrora cometiam antes dos seus casamentos. Pessoas que decidiram pagar o preço de verdade, como a palavra de Deus ensina, e entender que casamento é para sempre. Relacionamento conjugal baseado na palavra de Deus. Para a família, casamento é para sempre. Por isso que Deus fala que o que ele uniu, não separe o homem. Não é que Deus está pedindo para o homem não separar aquilo que está sendo ofertado como união naquele momento. Não. O contexto do versículo é completamente diferente. O contexto do versículo é assim, olha só. Deus uniu, uma vez que você foi perante Deus e fez uma aliança com ele, ele uniu. E vocês vão estar ligados pelo resto da vida. Por quê? Porque o que oficializa um casamento é o ato sexual. E no ato sexual há uma aliança formatada através da junção de dois sangues que se tornam um. Eles se misturam. Todo ato sexual, por isso que nós falamos que o sexo deve ser praticado no casamento com a bênção de Deus, no momento especial, porque é um culto de adoração a Deus, aonde, num ato espiritual, duas pessoas passam a se tornar uma pela aliança daquele momento. Porque tanto no órgão sexual masculino quanto no feminino existem vasos, e naquele momento do ato sexual há a junção do sangue dela com o sangue dele. E ali surge a unidade de duas pessoas que agora se unem e se tornam uma única pessoa. Uma única pessoa. E naquele momento em que Deus foi convidado, naquele momento que os casais casados estão desfrutando do ato sexual, Deus se faz presente ali. Ele está sendo adorado e cultuado porque os valores e os princípios dele e tudo aquilo que ele ofertou para o prazer da ajudadora e para o prazer daquele que ele constituiu como cabeça, seja concretizado à luz das orientações divinas. Por isso não há vergonha, por isso não há timidez, por isso há intimidade. Porque não estamos fazendo nada que esteja contrário aos princípios estabelecidos pelo Senhor. Mas pelas atitudes equivocadas dos homens, nós constituímos família a partir do nosso jeito de ser. E aí abandonamos nossos filhos, abandonamos as pessoas que Deus colocou em nossa vida, e aí conhecemos Cristo em algum momento da nossa trajetória. Talvez em algum momento da trajetória conhecíamos a religião, talvez em algum momento da trajetória da nossa vida conhecíamos outras questões, não a Deus e a sua palavra, mas aí um dia nos encontramos com Jesus e desejamos agora fazer a coisa certa. Amém, irmãos? Não temos como apagar o passado, mas também não temos como aliviar o passado não trazendo à tona uma verdade, que se eu continuar com as mesmas práticas, com os mesmos pensamentos e com as mesmas atitudes, eu vou viver as mesmas colheitas e consequências dos relacionamentos anteriores. Hoje a graça de Deus está disponível neste lugar, para que a gente possa recomeçar, para que aqueles que cometeram as atitudes ignorantes antes de conhecer a Cristo e não viveram em família e não trataram a família como deveriam tratar, possam reconstruir. Para que aquelas pessoas que aqui estão, que foram talvez as vítimas, tentaram, compartilharam, oraram, mas não foi possível, desejam reconstruir de novo a família agora de um jeito certo, contribuindo para que a família realmente viva os princípios e propósitos de Deus. E assim aquilo que foi criado para ser eterno, seja eterno até o dia da nossa partida e da nossa morte. Essas pessoas também estão aqui. E a graça de Deus nos convida a começarmos e a darmos sequência
dos relacionamentos emocionais com o intuito de formarmos uma família e começarmos do jeito de Deus. Amém, irmãos? Então chega de ficar fazendo as mesmas coisas e achar que vamos alcançar resultados diferentes. O Senhor hoje nos convida a assumirmos responsabilidades a partir da perspectiva dele e a lutarmos pelas nossas famílias com as armas que ele deu. Com as armas que ele deu. Na semana passada nós falamos que uma atitude equivocada na minha geração vai gerar consequências gravíssimas para gerações futuras. O Senhor nos convida hoje para entendermos de verdade, para acessarmos o plano dele na constituição familiar e para de uma vez por todas aprendermos a lutar com as armas espirituais e, se a nossa família está legal, aperfeiçoá-la. Se existem feridas, que essas feridas sejam curadas. Se existem percalços, que eu comece a tirar todos esses entulhos que existem na minha vida, que estão contribuindo para a destruição da minha casa e da minha família, para que eu viva de verdade os milagres de Deus sobre a minha casa e sobre a minha geração. Amém? Você está disposto a isso? É isso que você quer? Porque o Senhor nos convida nessa noite para isso. O Senhor nos convida para ouvirmos a voz dele nessa noite, abrirmos o nosso coração e a nossa mente e pagar o preço da obediência. Para entender que nós não podemos brincar de ser família. Nós não podemos brincar com a vida das outras pessoas. E essa é a palavra que eu dou para os jovens e adolescentes também. Tem muito adulto brincando com a vida do outro. Uma pessoa chegou para mim certa vez e falou o seguinte: pastor, eu não sei se a fulana de tal é a mulher para a minha vida, por isso que eu não casei com ela até hoje. Falei, é. Quanto tempo você está com ela? 15 anos, pastor. 15 anos. 15 anos você está com uma pessoa que você não tem certeza que serve para ser sua esposa. Mas para virar o olhinho para você, ela serve. Para lavar sua roupa, ela serve. Para isso ela serve. Para te ajudar a pagar as contas, ela serve. Mas para ser a sua esposa, para você dar o seu sobrenome para ela, para constituir uma família digna e honrada perante a sociedade, para que a sua família se torne um testemunho vivo da graça de Deus e do amor de Deus para alcançar outras pessoas, ela não serve. Então você tem dúvidas quanto a isso. Irmãos, tem alguma coisa errada. E o que está errado não é com a palavra de Deus. O que está errado não é só com as outras pessoas. Se tem alguém que está errado nessa situação, somos nós. Nós é que estamos errados e a partir de hoje precisamos consertar as coisas que estão erradas. E aquelas que nós não conseguimos consertar sozinhos, à luz da palavra de Deus nos orientando, nós nos submetermos ao poder de Deus curador e restaurador. Para lutarmos sim, mas para lutarmos e sermos vitoriosos em família. Porque as famílias estão lutando, estão sendo derrotadas, porque estão lutando com as suas próprias armas. É o meu jeito, é o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu acho, é o jeito das minhas emoções, é o jeito dos meus sentimentos. Mas o Senhor nos convida nessa noite a lutarmos pelas nossas famílias, porque o objetivo de nós compartilharmos esse tema, lutando pelas famílias, é de verdade nos colocarmos como aqueles ou aquelas que serão construtores de um ambiente irresistível. A nossa família foi criada para ser um ambiente irresistível. Um ambiente em que não exista lugar no mundo, lugar melhor para se viver do que a nossa família. E eu não estou dizendo casa. Uma coisa é casa. Você pode ter uma casa linda, não faltar nada dentro dessa casa. Ter os melhores pisos, toda refrigerada, uma frente, uma fachada de dar inveja a toda a vizinhança, um carro na garagem que todos desejariam. Isso é casa. Nós estamos falando aqui de família. Nós estamos falando de princípios e valores. Não estamos falando de casa, apesar de, em algum momento, nós sermos convidados a colocar de maneira habitual a palavra casa. Mas nós estamos falando de família. Família é aquele ambiente que deve ser constituído com o divino, porque criado pelo divino foi. Família é o ambiente que deve ali ser compartilhado dos princípios divinos, porque o divino foi convidado para ali estar, e o divino é Jesus Cristo. É o ambiente onde é tão irresistível que mesmo estando fora a gente tem vontade de voltar correndo, de estar com as pessoas que Deus nos deu, de compartilhar a nossa existência com as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. E o objetivo é construir
Esse ambiente irresistível. Você pensa em um ambiente irresistível? Eu viajo, eu vou pregar fora, mas não existe lugar melhor quando eu boto o pezinho lá no espaço, né? O pessoal fala assim, espaço geográfico chapadão, pastor. Se eu sente saudade? Não, não. É que mesmo em meio ao chapadão que representa o meu lar, em meio àquele caos de injustiça social, de prostituição, de abandono de filhos, porque lá eu vejo quantos pais abandonaram seus filhos. Abandonaram. Dentro de uma mesma casa não tinham lar. Abandonaram pelo afeto, abandonaram pelo carinho, abandonaram pelo ensino, abandonaram do exemplo, abandonaram dos valores, porque dentro de casa era uma coisa, fora era outra, e tem um monte de meninas lá, na subidinha onde eu moro, uma das meninas que hoje se prostituem a noite toda, estão com uma arma na mão, porque foram abandonadas pelos seus pais. Algumas abandonadas até pela religião. Pessoas que tinham coragem de dizer que não tinham tempo para os seus filhos porque estavam na igreja fazendo a obra de Deus. Ai, meu Deus, como falta a palavra de Deus para a gente, irmãos. Nada justifica o sucesso, seja em qual área for, se a nossa família for abandonada e for um caos. Então, para você que está começando, para você que está recomeçando pela graça de Deus, para você que tem a sua família, para você que a sua família está pelo fio, vamos começar a construir com os tijolos certos, com os materiais certos, e vamos lutar com as armas espirituais, amém? Então, quando eu penso em família e construir um lugar irresistível, eu penso em algumas coisas que eu não consigo resistir. A primeira delas é essa. E aquele chocolate ali é um chocolate diferenciado. É um chocolate belga. É um chocolate, aquele que não é nem muito doce, sabe? Aquele enjoativo, mas aquele na medida. E por dentro o que ele tem? Também mais recheio de chocolate. É degradê, é chocolate sobre chocolate. Lugar irresistível. Aí eu penso numa outra coisa também que para mim é irresistível, né? Eu penso na picanha. Vamos deixar a pregação um pouco leve, né? Começa assim pesada, aí a gente... É uma coisa irresistível, não é? Você pode estar de dieta. Para alguns não, para alguns ali seria peixe. Para outros seria um ovinho frito. Eu não sei. Mas eu entendo que quem luta, luta para alcançar vitória. E quando nós pensamos em alcançar vitória, pensamos em utilizar as armas corretas, as melhores armas para a construção do nosso lar, irmão. Então nós precisamos usar as armas corretas para lutar e alcançar o sucesso para a nossa vida em família. Muitas pessoas estão sendo frustradas e derrotadas e acham que o problema está no cônjuge, acham que o problema está na situação financeira, ou acham que não há mais situação que possa melhorar a situação ao qual eles estão vivendo em família, porque não tentam, direcionando as suas vidas e a atenção para a pessoa certa, que é Deus. E aí desistem, acham que não tem mais jeito. Então, antes de desistir, eu quero convidar você a tornar a sua família uma família irresistível. Então, como tornar a minha família uma família irresistível? A palavra de Deus em Neemias 4,14 fala e nos traz à memória uma perspectiva de que, para eu ter uma família saudável, uma família irresistível, eu preciso entender que isso começa comigo. Porque eu estou num ambiente ao qual Deus me convida e me dá poder para fazer diferença, para fazer diferente, para ser diferente e para que os outros também sejam diferentes. Neemias 4,14 já existia essa ideia de encorajar os homens e as mulheres a lutarem pelos seus, a lutarem pelas suas famílias, a não desistirem, mas a lutarem com as armas do Senhor. Vamos ler tudo juntos? Esse texto, vamos lá. Fiz uma rápida inspeção. Esse é o momento que Neemias estava na construção dos muros de Jerusalém e logo em seguida começaria a reconstrução de Jerusalém. Ali ele estava sendo ameaçado por algumas pessoas, alguns povos vizinhos. Entre eles, duas figuras importantes, Sambalat e Tobias.
homens extremamente sanguinários, invejosos, que não gostariam de ver a reconstrução da família, muito menos o povo de Israel. Aqui nós temos um paradigma para duas famílias importantes. Primeira, família no Antigo Testamento era identificada como a nossa família consanguínea. As pessoas que têm o mesmo sangue que a gente. Esposo, esposa e filhos. E os familiares também. Mas também havia uma identidade, porque não havia diferenciação de que a minha família também era a família da fé, era o povo de Israel. Não havia distinção. Eles olhavam para a sua família consanguínea, mas olhavam também para o povo como família. Aquilo que nós precisamos aprender. Deus nos convida como igreja, família e família, igreja, para estarmos lutando juntos pelas nossas famílias. E ali Neemias convidou todo mundo a lutar. Lutar pela esposa, lutar pelo esposo, lutar pelos filhos, lutar pelas filhas e trazer à memória que o Senhor é grande, não existe nada que o Senhor não possa vencer. Ou logo, não existe nada que esteja tentando destruir a minha vida em família que o Senhor não possa me dar a vitória. Não existe absolutamente nada que possa resistir ao poder de um Deus quando eu me submeto e o convido para mudar circunstâncias. O Estado de Israel era o estado de destruição total. Israel só tinha entulho nesse momento. Os muros estavam quebrados. As cidades estavam destruídas. E agora, através de um único homem, lembra que eu falei semana passada? Jesus só precisa de uma vida para operar milagres no mundo inteiro. Mas uma vida que se disponha na totalidade, a uma entrega total a Ele. Ele tem poder para fluir através da vida dessa pessoa, reconstituição e restauração de toda uma vida, de toda uma geração. Só precisa de uma pessoa. E Neemias era uma dessas pessoas que estavam lá no seu palácio e perguntou, um irmão que veio visitá-lo, como estava a situação lá do povo de Israel. E naquele momento ele diz, olha, a situação é caótica. E Neemias vai orar, e Neemias vai falar com Deus, e daqui a pouco Deus enche o coração e a mente de Neemias de esperança, dizendo, Neemias, o que eu tenho para fazer através da sua vida naquela cidade é muito maior do que você imaginou, você já provou. Você crê nisso, Neemias? Eu fico imaginando Deus dialogando com Neemias, e Neemias falando assim, Senhor, mas eu só sou um homem de confiança do rei, eu sou um copeiro. Como é que eu vou sair daqui e construir novamente, levar esperança para famílias, para que as famílias não sejam mais saqueadas, para que as nossas filhas não sejam mais violentadas, física e emocionalmente? Como é que o meu povo agora vai poder se reerguer de novo debaixo dos entulhos, Senhor? Pode, Neemias, vamos lá. Ouça as minhas orientações e as pratique. E Neemias ele começa a mobilizar pessoas, ele começa a pedir ajuda do seu rei, ele conversa com o seu rei, o rei envia ele começa a fechar alianças saudáveis e quando ele chega no caos, ele começa a encorajar as pessoas. Os muros de Jerusalém começam a ser restaurados por causa de uma pessoa que recebeu do Senhor e que decidiu compartilhar da parte do Senhor os princípios divinos para a reconstrução daquelas famílias, daquele lugar. Não era só uma construção física, não era uma restauração física, era uma restauração espiritual, era uma restauração da alma. Neemias agora começa a convocar homens, e o que me chama a atenção naquele texto, que eu compartilhei numa ministração com o colegiado dessa igreja, é que Neemias convidou os seus adiante dos ataques dos seus inimigos, que a qualquer hora poderiam ir lá e tentar saqueá-los pelo único fato, deles estarem reconstruindo a família deles. Neemias dá uma orientação para eles, tomem em suas mãos as ferramentas para a reconstrução do muro, mas na cintura de vocês deixe com cada um uma espada preparados para lutar. Uau! Ao mesmo tempo que eles estavam lá, eu imagino, não sei qual é a ferramenta que era utilizada, para embolsar com barro e começar a levantar os muros que simbolizavam toda a segurança de uma cidade, enquanto eles manuseavam a ferramenta, do outro lado eles tinham uma espada. Eles não paravam a restauração porque tinham que lutar, mas eles continuavam a restauração, mas percebiam que a qualquer momento eles poderiam lutar. Então eles ficavam alertas. E nós não podemos dormir em relação ao que está acontecendo na nossa família. Nós não podemos tratar com descaso aquilo que está criando corpo, está criando volume, está penetrando nas nossas mentes e nos nossos corações e trazendo consequências diabólicas para o nosso lar.
nós precisamos descruzar o nosso braço, pegar a nossa ferramenta, colocar a arma do lado e começar a restauração, irmãos. Deus nos convida a começarmos a restauração. Romanos, no capítulo 13, no versículo 12, diz assim: a noite já está avançada e o dia se aproxima. Por isso, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Os dias são ruins, são maus, e a primeira coisa que precisamos fazer é começar a utilizar as armas da purificação. Deixar que Deus entre no nosso coração e na nossa mente, nos desperte do nosso sono, nos desperte da nossa ignorância, estejamos ligados e atentos em intercessões, em orações e súplicas, com os olhos abertos e prontos para as práticas e ações para combater o reino das trevas que entram na nossa casa, através da nossa vida, através de sentimentos, através dos meios de comunicação, através da internet, através dos programas de televisão, que nós achamos que não tem nada a ver. Talvez a desgraça que muitas famílias estejam vivendo aqui tenha adentrado pelos meios de comunicação, tenha entrado pelos maus hábitos do passado, que não foram tratados, ofertados para serem curados, que você luta para esconder até hoje, aquele pecado de estimação, aquela coisinha bonitinha que a gente não gosta de revelar para ninguém, só que a gente esquece que Deus sabe, mas que o diabo também sabe, e ele vai usar isso para envergonhar a gente, ele vai usar isso para disseminar a maldade dentro do nosso lar. Quando a gente menos espera, um filho está sendo acolhido pela brecha que foi aberta de Satanás, um esposo está sendo acolhido pela brecha que foi deixada, uma esposa está sendo recolhida, uma filha, porque nós achamos que não tinha nada a ver, porque nós nos esquecemos que precisamos trabalhar dia e noite, porque os inimigos, Sambalate e Tobias, estão ao derredor, e algumas pessoas vão falar: pastor, mas eu prefiro ser politicamente correto. Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, é a mente pós-moderna, não tem nada a ver. Então não tem nada a ver, e entra um monte de coisa, a mentira, como nós falamos semana passada, a pornografia, a facção, a divisão, a violência emocional, a violência física. Você sabe o que acontece quando uma esposa pega um esposo viciado em pornografia? Sabe o que acontece no coração de uma esposa? Ela fica assim: como é que pode? Olha como o diabo trabalha, como é que pode? Eu aqui, uma mulher, sendo trocada por um computador. Sentimento de menos-valia, rejeição, inutilidade. O diabo vai lá e alimenta uma série de outros sentimentos destrutivos. Você imagina um marido que pega uma esposa numa situação como essa? Num simples bate-papo com outro homem, rejeitado, desrespeitado, desonesta. Como uma família vai sobreviver a isso? Você sabe como se sente um marido quando pega uma mentira de uma mulher? Como é que ele se sente? Eu não preciso falar porque você já deve ter passado por isso. Da mesma forma, quando você pega uma mentira do seu filho, e a Bíblia fala que existe um autor da mentira, que é a única coisa que ele tem direito, que a palavra apresenta, que o diabo é o pai da mentira, mais nada, ele não tem direito a mais nada, ele não tem mais nada. Você imagina como é que fica um filho crescendo, imaginando que os pais são heróis, e de repente pega os seus pais, nas suas decisões, nas suas comunicações diárias, vendo que os valores do pai é baseado no engano, na mentira, na malandragem, no disse-me-disse, na vantagem. Vamos tirar vantagem em tudo. Essa criança que achava que aquele ambiente de preparação e pureza deveria ser um ambiente que moldaria o seu caráter para a sociedade. E ele de repente se depara numa situação como essa. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas. Mas eu não posso só deixar as obras das trevas. O Senhor me convida hoje a me revestir das armas da luz. Porque uma coisa é eu deixar de praticar o mal. A outra coisa é Deus me convida para encher a minha mente e o meu coração de luz. Deus convida para preencher a minha casa de luz. Não é só abandonar as atitudes das trevas. É se encher da luz. E o Senhor nos convida para isso. Então, para tornar a nossa família irresistível, Deus espera que eu e você cultivemos, antes de mais nada, o amor. O amor a quem? O amor a Deus, gente. O amor a Deus. A
A palavra vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha uma fé tamanha a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, o que eu serei? Nada. Amor ali significa muito mais do que um sentimento, porque não é sentimento, é Deus. Ninguém vai conseguir vencer e construir uma família da maneira grandiosa para a qual ela foi criada para existir, na verdade, coexistir em Deus, se não for batizada pelo amor, se não convidar Deus para ser Senhor, se o Senhor não for a luz a preencher aquilo que outrora eu neguei nas obras das trevas da carne. A palavra de Deus vai dizer que não adianta nós expulsarmos um demônio de uma pessoa, porque se nós não enchermos a vida daquela pessoa com a glória de Deus, o demônio vai embora, convida mais 6 e volta com 7. E a situação daquela pessoa se torna pior do que era anteriormente. Você conheceu alguém assim? Que você coloca a mão na boca e fala assim, meu Deus do céu, como é que essa pessoa se tornou isso? Ela foi para a comunidade cristã, ela estava com Deus, de repente ela se afastou, ela está fazendo coisas que ela não fazia antes de conhecer Cristo. Ações diabólicas e diabolizantes, com o intuito de destruir gerações. Por quê? Porque se eu destruo um jovem hoje, eu destruo a família futura dele. Se eu permito vir uma filha fora do casamento, um filho, com um pai vivo, mas se relacionando com outros, sem começar a sua jornada de novo com Cristo Jesus, eu estou matando uma geração inteira. Os irmãos estão percebendo a gravidade da coisa? Mas o Senhor nos convida a sermos batizados por Ele. Sabe por quê? Porque num lar onde Deus é o Senhor, onde Jesus Cristo é o Senhor, não é a performance que conta, é o amor, é a verdade, é o caráter, irmãos. Deus não está preocupado com performance. Aquilo que a gente acha que a nossa família é para os outros, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o que a minha família é para a gente ali agora, nesse momento, com Deus. Eu não estou preocupado de posar da família perfeita. Alguém falou certa vez assim, pastor, ouvi um pastor pregando, o pastor falou que ele não briga com a esposa dele, que ele não tem problema. Eu falei, amém, Deus abençoe, já era para ele estar no céu. Eu brigo com a minha sim, só que o meu conceito de briga talvez seja diferente do seu. Eu tenho conflitos com a minha esposa, tenho conflitos até com meus filhos. Agora, talvez o conceito de conflito seja vivido de maneira diferente. Porque o problema não é ter problemas. O problema não é ter conflitos. O problema não é ter que lutar contra alguma coisa. O problema é como eu estou lutando. Quais são as armas que eu estou utilizando. Quais são os valores e princípios que devem ser cultivados nessa jornada. Então cultive o amor, sabe por quê? Porque o que o apóstolo Paulo está falando aqui, você pode ter poder para tudo, mas se você não tiver amor é performance. Performance. Joga o saco de cimento nas costas, performance. E agora, coluna arrebentada. Qual é a essência? Coluna arrebentada. Qual era a performance? Eu sou macho. Macho para os outros. Agora, cadê? Os que me incentivaram lá a carregar o saco de cimento nas costas porque era mais forte, para cuidar da minha coluna. Quem é que vai pagar lá a despesa no RPG, no Pilates, no remédio que você vai, né? Ou você come ou você compra remédio. Você vai ver remédio para coluna, meu irmão. 80 conto o remédio para acabar a dor, para ficar de pé. Aí o médico vira para você assim, você quer ficar de pé ou o que você quer? Ah, eu quero ficar de pé. Eu quero ficar de pé. Você quer ficar de pé, meu irmão? Mais do que isso, você está lutando para se manter de pé ou você está preocupado para que todos da sua casa fiquem de pé? Porque o amor me leva a viver uma vida preocupada fora de mim mesmo, preocupado com as pessoas que Deus me deu, preocupado com as pessoas que fazem parte da minha vida, preocupados com as pessoas que Deus colocou no mesmo gueto familiar, para eu testemunhar, para eu cuidar, para eu gerar valores. Lá em 1 João 4,16, a parte B, diz que Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus quer entrar na sua família, mas Deus é amor. Deus só entra lá se ele entrar na sua vida. Não é uma performance ou um conjunto de ensinos para que os outros façam aquilo que você acha ser o melhor. É a encarnação do amor que começou a libertação na minha vida e como modelagem vai ser vivido no ambiente que eu quero que o milagre aconteça. Não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É faça o que eu digo, faça o que eu faço, fale o que eu falo, busque o que eu estou buscando, e nós como família vamos desfrutar do milagre do Senhor na nossa casa. Porque o Senhor está sendo convidado para ser Senhor.
1 Coríntios 13:3. E ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Na minha família, o amor não é só aquilo que eu dou fisicamente, materialmente. É a maneira como eu entrego aquilo que eu estou municiando a minha casa. Conversando com o pai certa vez, ele não conhecia Cristo, e ele virou para mim e falou assim: pastor, não está bom. Eu estou pagando as contas, estou pagando faculdade, estou pagando tudo. Aí eu peguei esse texto para ler para ele. Eu falei: não está bom não. Porque na palavra de Deus não é o que você dá, é como você dá. Não é o que você entrega, é como você entrega. E o como tem a ver com ser. Você pode municiar a tua casa no momento que não falta nada. A tua casa é tão pobre que não falta nada lá. Só falta Jesus. Porque o dia que ele entrar, sua casa vai ser rica. O dia que ele entrar, você vai desfrutar de valores que dinheiro não pode comprar. Ah, pastor, mas tem muita coisa que o dinheiro pode comprar. Tem muitos. Dinheiro traz muito conforto, é verdade. Na velhice, você só vai descobrir que ele não compra as pessoas para estarem no teu lado no momento que você estiver numa cama doente. Estou sendo masoquista não, a risada aqui é séria. É para não chorar. Você descobre que dinheiro pode tudo. Ele só não vai comprar o amor da tua família que você abandonou quando você trocou uma de 40 por 2 de 20. Ou vice-versa. É só isso que a gente vai imaginar. Quando estiver em cima de uma cama, quando passar tudo, quando estiver num leito, na idosidade, lá no cantinho, morando só, que não pode comprar apreciação, que não pode comprar honra, que não pode comprar respeito, que não pode comprar paz, que não pode comprar amor. Mas eu queria tanto que meus filhos me amassem. Tem pais cobrando muito isso hoje. Quanto foi de amor que você semeou para que hoje os seus filhos o amassem de verdade? Não, mas eu paguei a escola. 1 Coríntios diz que eu posso dar o corpo para ser queimado. Se não tiver amor, de nada adiantará. Isso é muito sério, irmãos. Numa sociedade que nós nos preocupamos mais em dar para os nossos filhos do que nos darmos para os nossos filhos. Numa sociedade que nós nos preocupamos em dar muitas coisas para os nossos filhos, mas não nos doarmos, nos darmos para os relacionamentos dos nossos filhos. Então, cultivar amor é muito mais do que dizer te amo. Cultivar amor é nos momentos agudos as palavras que eu digo. O que o meu corpo serve para comunicar? Se é violência, se é agressividade, ou se é o toque, se é o amor. Segunda coisa, para fazermos da nossa família irresistível, precisamos aplicar e viver o respeito. Colossenses, no capítulo 3, 18 a 20, diz assim: esposas, vamos ler? As esposas lendo, por favor, vamos lá. Deixa aí, só os homens agora, aqueles que vão ser pais e que ainda não são ainda. Vamos lá, só os homens. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Agora vamos ler todos os filhos. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Tem alguém aqui que não é filho? Não. Então vamos ler? Vamos lá. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Pausa aí rapidinho. Como convém no Senhor. Quando uma esposa respeita o seu marido, apesar de toda a grosseria e burrada dele, ela está se submetendo ao Senhor, não é ao encarnado, encardido. Está fazendo besteira naquele momento. É só para você se libertar pela verdade bíblica, a arma e o segredo. É eu não corromper aquilo que eu fui chamado para ser, pelo fato de não estar recebendo aquilo que eu gostaria. O milagre só acontece no caminho da obediência. É no Senhor.
Você não está obedecendo o traste, não. Você está obedecendo o Senhor. Porque você ora e obedece para que o traste se torne um príncipe. Só que você quer príncipe sem pagar o preço para ter príncipe. E aí não dá. Porque lá a família falhou, talvez, em construir e entregar para a sociedade um príncipe. Porque não adianta a família construir princesas, entregar princesas, e quando tem filho homem, um monte de sapo no meio do caminho. As meninas ficam sem opção. Tem que criar princesa, tem que criar príncipe. Vamos continuar. Maridos, amai vossas esposas. Para aí rapidinho. Filhos, em tudo. Sublinha aí. Tá conversando no celular, sublinha aí. Bota aí atrás do celular. Todo mundo vai olhar para saber quem é. Tem ninguém mexendo no celular. Bando de fofoqueiro. Bota aí, ó. Celular. Em tudo. Quando tiver presente, quando não tiver, porque não se esqueça, quando o pai não está fisicamente, a mãe, mas Deus está e o diabo está. Não é medo, não. É só para trazer uma realidade espiritual para você, que Deus está e o diabo também está. E aí, dependendo do que você escolher, você vai ser honrado ou vai ser realmente tentado. Porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Então, ó, continua. Filhos, todos juntos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, irmãos, é muito claro as armas que Deus nos dá para construirmos uma família irresistível. Você já viu alguém pedir silêncio gritando? Para de ficar olhando para a pessoa. Não mandei você olhar, eu perguntei, você já ouviu? O que você está olhando e rindo, cutucando? Você já ouviu alguém pedir silêncio gritando? Quantos aqui já fizeram isso? Levanta a mão. Eu também fiz. Insanidade. Como é que a gente vai pedir silêncio gritando, gente? Para produzir mais ira. Você já percebeu que quando tem alguém gritando muito na sua frente, você começa a falar baixo com ela e assim, ela vai reduzindo a voz. Ela está desesperada para que a vontade dela seja colocada ali à disposição, ou ela está com muita vontade de realmente ser ouvida, e talvez nunca foi ouvida, e por isso aumentando a voz para ser ouvida. O Senhor fala que como a gente deve ensinar os nossos filhos e nos relacionar uns com os outros. Por que a gente está saindo derrotado? Porque a gente faz tudo, menos colocar em prática o que a palavra de Deus ensina. O Senhor nos convida hoje a multiplicarmos o respeito. Porque se você quer respeitar alguém, é só você pegar esse texto e colocar ele em prática nos mínimos detalhes. Cada um cumprindo o seu papel. No versículo 23 e 25, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão de quem? Do Senhor. O quê? A recompensa. É o próximo, filho, é o próximo versículo. A recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo e ao Senhor quando você está fazendo e sendo exatamente o que você foi criado para ser e fazer. Respeite. Não respeite só quando o outro te respeitar. Não deturpe a sua identidade em Cristo. Lute com armas honestas. Lute com armas espirituais. A recompensa vem do Senhor. Você acredita nisso? Aqueles que acreditam têm recebido. Talvez você que não acreditava até hoje, o convite é para você começar a viver isso. Porque a nossa fé vai sendo aumentada à medida que nós vamos colocando isso em prática. Porque nós saímos de uma vida de incredulidade religiosa, de culto aos domingos, para levar um culto para a nossa casa e ver os milagres acontecendo, porque a nossa casa não é uma farsa. A nossa casa foi criada para ser um ambiente, ou a nossa família, melhor do que aquele que acontece aqui quando nós estamos reunidos aos domingos, ou quando nós estamos reunidos nos pequenos grupos. É levar Cristo para casa, é levar o ambiente dos céus. Levar Cristo para casa é criar um ambiente de milagres dentro do meu próprio lar. Terceiro, para fazer da sua casa um lugar irresistível,
que haja a prática da admiração depois do respeito. Salmos 127, 3. Os filhos são a herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Uau! Meus filhos não são nada mais, nada menos do que aquilo que a palavra de Deus diz que eles são. E eu não vou tratá-los de maneira diferente. Quem forma hoje os revoltados com Deus, tristes com Deus, tristes com a comunidade, no tráfico, foi dentro de casa, irmãos. O presidente corrupto hoje teve uma casa, teve uma mãe, teve um pai, teve exemplos de convivência. Claro que muito raramente você pode encontrar alguém que recebeu todos esses valores e não os cultivou. Mas você vai encontrar gente que não tem nem casa embolsada, que o filho não aparece com uma borracha dentro de casa, porque o princípio dos pais é: não é seu, devolva, só toque naquilo que é seu. Quantos exemplos nós recebemos disso? Quantos filhos que são educados e tratados com respeito? A pessoa não tem a educação que nós recebemos, mas parece que o sem educação somos nós. Nós que somos os mal educados. A pessoa fala problema, mas trata o filho com respeito e carinho. Trata o marido com admiração. Não trata o filho de maneira inferior a que Deus trataria. Deixa eu dar uma dica para você, olha para cá. Nunca trate ninguém da maneira diferente que Deus a trataria. Principalmente dentro da sua casa. Não ame menos aquilo que Deus amou muito e amou mais. Se fosse assim, eu e você mereceríamos o inferno, o fogo ardente. Mas Deus olhou para a gente quando a gente estava cheio de carrapicho, na podridão do pecado e do engano, com toda a arrogância que a gente tem. Ele olhou para a gente e ofertou amor e resgate. Ele nos amou quando nós éramos os piores seres humanos da face da terra. Dentro de casa agora, a gente leva um ambiente irresistível. Pode estar passando uma luta com o filho. Meu filho, você é a herança do Senhor. Mãe, mas eu estou fazendo tudo errado, a senhora ainda fica com essa bobeirinha de herança do Senhor. Bobeirinha não. Eu estou tratando você exatamente como a palavra de Deus diz. Estou me dirigindo a você exatamente como a palavra de Deus diz que você deve ser. Se você está sendo ou não, o problema é seu, mas um dia eu acredito que você vai ser. Porque você foi criado para ser isso que está aqui, não isso que você se tornou. Herança do Senhor. Admiração, Cânticos 1,15. Como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Deus fala que a mulher é linda, ela é linda mesmo. Ela é linda porque Deus não vê só o cabelo que você julga ser o pior ou o melhor, o corpo que você julga ser o melhor ou o pior, a cor da pele que você julga ser a melhor ou a pior, o jeito que você julga ser melhor ou pior. A gente está por fora, irmãos. A gente está por fora de verdade o que é cultuar uma beleza verdadeira. Deus olha para dentro, Deus olha para o caráter, Deus olha para o que Ele criou para ser. E existem seres humanos extraordinários. E existem seres humanos que, ofertados na mão do Senhor, se tornaram seres humanos extraordinários porque assumiram a sua identidade, a identidade que Deus criou elas para serem. Então, esposa, mesmo que você esteja sendo massacrada, acredite que aos olhos do Senhor você é linda. O corpo vai passar. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Cuide dentro das suas possibilidades. Mas você foi criada para ser linda e linda o é. Porque você foi criada pelo Senhor. Não deixe que as palavras de destruição entrem na sua mente e no seu coração. Elas são mentiras diabólicas. Cuide da sua saúde. Venha aqui para o dia da beleza, faz o seu cabelo de graça. Faz a sua unha de graça. É só se cadastrar se você está dura. Tem um monte de irmã maquiadora aí, elas vão doar o tempo delas sim. Vão, vem para cá, vai ter que doar o tempo delas. Vai doar para cuidar de você. E você, marido, não fica constrangido porque não tem barriga de tanquinho, não. A gente tem barriguinha de barril, depois a gente molda ela. Deus não está preocupado somente com a sua aparência, se cuide. Vai fazer os exames direitinho, é bom. Templo do Espírito Santo de Deus. Mas lembre-se que você é aquilo que Deus falou que você é. Você foi chamado para ser amigo de Deus. Deus, após ter criado a gente, chamou a gente de muito bom. Ele chamou e eu acredito no que Ele chamou. Cântico dos Cânticos 1,16. Como você é belo, amado. Ah, como você é encantador. É interessante que como o sem vergonha pega essa tática, né, para seduzir as mulheres carentes de cuidado, carinho e afeto.
O cara é gentil, o cara abre a porta, o cara trata com respeito, o cara fecha a porta da casa, o cara leva para passear. Ele não tem dinheiro, mas ele leva para comer uma pipoca na praça e desfila de mão dada com a esposa dele. Ele está andando no meio da rua, ele não fica do lado da rua, não. Dela, não. Ele pega ela do lado da rua e coloca na calçada. Tipo assim, se vier o carro que atropele a mim, não a ela. Tem gente que não, que já faz de propósito, coloca a mulher do lado da estrada. Nos mínimos detalhes nós vamos percebendo se há amor, irmãos. Amor é prática de cuidado. Eu tenho que zelar e cuidar a mãe dos meus filhos, que Deus colocou sob os meus cuidados. Deus colocou para que houvesse admiração. Eu te amo, minha filha, você é linda, vamos para a academia juntos. Eu te amo, meu filho, você é lindo, vamos fazer uma dieta, mudar o cardápio dentro de casa. Meus filhos, vocês são lindos, vamos ler a Bíblia juntos agora e vamos orar. Vamos dar um celular, mas vamos acompanhar os processos. Não vamos dar um celular, um videogame para ficar atolado em frente a uma televisão para que eu tenha tempo para mim mesmo. Porque eu posso doar muitas coisas, mas se eu não doar a mim mesmo, isso não é amor. Admiração. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quarto, para fazermos a nossa família um ambiente irresistível, que tenha muita alegria, e a alegria do Senhor. Não é alegria passageira. E você é convidado pelo Senhor para ser o canal disso. Palavra de Deus em Neemias 8:30, nesse tempo de construção, Neemias convoca um povo e diz, olha, tem um ingrediente divino importante que está faltando na construção da nossa família e dos muros de Jerusalém. O fato de estarmos lutando, o fato de ter inimigos rodeando a gente, não pode excluir a alegria do Senhor em nós e através de nós. Vamos fazer uma festa. Neemias convoca uma festa. Neemias chama o povo para a festa e diz assim, ó, e ele lhes disse ainda, ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Um culto de adoração a Deus, um ambiente que se oferta, um ambiente intencional, que se oferta e é preparado para um culto de louvor e adoração a Deus, encontra forças para vencer todos os desafios juntos, para vencer todas as artimanhas de Satanás. Filipenses 4 e 5, alegrem-se sempre em quem? No Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eu gosto dessa parte. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Meu irmão, minha irmã, se está faltando alegria em sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que a alegria é uma das armas importantes para fazermos o nosso lar um ambiente saudável e irresistível. Duas coisas importantes você precisa fazer. Primeiro, é saber se a irritabilidade e a falta de alegria é por causa dos hormônios. Vai ao médico, meu irmão, minha irmã. Procure um especialista. Faça os exames hormonais. Talvez você está com dificuldade de ser produzido alguns hormônios importantes para a alegria e para o bem-estar. Se for isso, pelo amor de Deus, quebre esse paradigma que psiquiatra e psicólogo é para maluco. Da mesma forma, é o fisioterapeuta. Só se valoriza o fisioterapeuta quando está em cima de uma cama sem andar. Né, Marcos? Lembrei agora do Marcos. Teve uma bactéria seríssima com um ótimo fisioterapeuta que Deus enviou. O rapaz colocou ele de pé, uma previsão de 6 meses para ficar de pé. Era 2, 3 meses, estava o Marquinhos aqui com a bengalinha, depois na semana seguinte, sem bengala, andando. E ele fez um texto lindo para o profissional, valorizando e falando da perspectiva dele antes e depois que o profissional entrou na vida dele. Deus deu ciência para os seres humanos. Ela não pode se sobrepor a Deus. Ela vai ser sempre submetida aos serviços do Senhor, mas vai no médico. De repente você precisa entrar com medicamento leve.
Porque não é possível, irmãos, ver mulher de cara emburrada todo dia dentro de casa. Pô, TPM que dura 50 anos. Não existe isso, irmãos. Pô, o cara não pode ver os filhos brincando, que procura um monte de coisa para os filhos fazer. Fica desesperado, não pode ver ninguém curtindo, brincando. Rapidinho arruma alguma coisa. Tem que implicar com alguma coisa, brigar com alguma coisa, discutir sobre alguma coisa. Pelo amor de Deus, meu irmão, o ambiente do lar é um ambiente para ser criado onde o divino se manifesta. Vai ter momento da seriedade, tem um momento do cuidado, é tudo com equilíbrio. Mas cara emburrada, 24 horas por dia, 7 dias na semana, não dá. Vá ao médico em nome de Jesus. Segundo, se não for nada hormonal, é espiritual, irmão. Começa um acompanhamento. Tratar das suas dores. Vai para um Celebrando a Restauração. Procura um psicólogo cristão. Começa a ler a Bíblia, ore. Procure algum mecanismo para que a alegria do Senhor volte a você. Porque uma alegria que só depende de circunstâncias não é uma alegria bíblica. O problema é que a nossa família não pode mais ser feliz se não tiver 3 televisões, se não tiver o carro do ano, se eu não comprar uma roupa nova, se a minha fachada não tiver do jeito que a fachada do vizinho está. A gente está falando de lar. Lar, o ambiente onde o divino se manifesta, independentemente das circunstâncias. Eu lembro que os momentos mais felizes da minha vida em família com meus pais não era o momento que tinha picanha para comer, porque eu nem sabia o que era picanha na minha infância. Mas eu sabia o que era dorso. Quem sabe o que é dorso, levanta a mão. Só a galera que passou dos 40 sabe o que é dorso. Pé de galinha que você não encontra mais, porque descobriram colágeno no pé de galinha. Agora roubaram os pés de galinhas todinho. Aqui a gente ainda cultiva a galinhada do pé de galinha, o pescoço. Até almoçamos aqui terça-feira. Mas eu lembrava do dorso que meu pai preparava e botava de molho no vinho. Meu pai era da Chapada, adorava uma pinguinha, mineiro. Aí pegava o dorso, vou explicar para quem não sabe, não expliquei. O peito, não tem um peito? O osso do peito? É aquela carcassinha ali, no finalzinho ali, ou lá atrás, perto do bumbum da galinha, que você tira a carne e fica umas carninhas dentro. Ai, que carne gostosa ali dentro. Aí meu pai comprava aquilo porque era o que o dinheiro dava. Sabe como é que era a churrasqueira? 2, 4, 6, 8 tijolos. E um negócio de ferro em cima. E ali assava-se o dorso. Mas eu lembro do meu pai pegando um violão e tocando com a gente, conversando com a gente, brincando com a gente. Eu lembro até do hamster que a gente tinha, me veio a memória agora. O hamster do lado, em cima da gaiola, e meu pai tocando violão, minha mãe sorrindo, brincando, eu e meu irmão. Momentos especiais. A churrasqueira eram 8 tijolos, uma plaquinha e era dorso. Mas ficou aqui e ficou aqui. Meu irmão, alegria. A alegria do Senhor fortalece, a alegria do Senhor faz famílias vencerem desafios econômicos, emocionais, espirituais, seja lá quais forem, até de saúde física. A alegria do Senhor dá poder para que as famílias superem. Meu Deus, quando o Senhor nos chama para viver essa alegria, que só Ele pode dar. Quinto, um ambiente irresistível é um ambiente de plena confiança em Deus. É um ambiente de plena confiança em Deus. Você tem confiado realmente no Senhor? Qual é a primeira palavra que vem à nossa boca em família quando as coisas não estão acontecendo da maneira que nós gostaríamos? Como é que está o meu aguardo no tempo do Senhor? Se eu estou firme, comprometido e obediente a Ele, como é que está o tempo da minha espera? As palavras que são proferidas no momento que eu saio de um culto, de uma reunião. O que meus filhos ouvem a respeito de Deus? Ele ouve a partir das maravilhas que Deus tem realizado, realizou e vai realizar. Ou meus filhos, meu esposo e minha esposa ficam ouvindo tudo aquilo que eu não concordo e não gosto, denegrindo o reino e o Deus do reino, mesmo sabendo que a igreja de Cristo não é perfeita, porque eu estou lá, logo ela nunca será perfeita. O que os nossos ouvem? O que sai da nossa boca no primeiro momento? É uma palavra que glorifica a Deus ou uma palavra que glorifica a Satanás? É de tragédia ou de esperança? Sabe qual é a característica de Deus no Antigo Testamento?
que foi revelada através do anjo a Maria é que nós deveríamos proclamar as boas obras de Deus do passado, do presente e do porvir. A todo momento o profeta proclamava do passado que ele fez, por isso Deus deve ser apresentado sempre como foi apresentado no Antigo Testamento. Quando alguém perguntava, quem és tu? Ele dizia, eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou o Deus de quem? De Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Jesus. Eu sou o Deus do Mashiach, do Messias que virá. A nossa casa precisa ter bocas que venham proferir a bênção do que Deus foi, do que Deus está fazendo, do que Deus é e do que Ele vai fazer. A gente sabe na ponta da língua o capítulo da próxima novela. A gente sabe o próximo joguinho do celular. A gente sabe tudo o que está acontecendo nas redes sociais. Mas o Senhor nos chama para dentro da nossa casa, no ambiente familiar, para os nossos filhos, como família, nós nos lembrarmos dos feitos do passado, leitura da palavra de Deus e oração. Celebrarmos ao Senhor e glorificarmos pelos feitos agora, do presente. Glorificarmos o nome do Senhor juntos como família. E projetarmos a nossa família com fé, esperança e amor por tudo aquilo que Deus falou que vai fazer. Mas nós estamos produzindo filhos sem esperança, famílias sem esperança, sabe por quê? A gente está esquecendo de cultuar o que Deus já falou que vai fazer no futuro. Os nossos filhos já vão derrotados para a prova, já vão derrotados segunda-feira para procurar emprego. Nós somos a geração do entretenimento. A gente ouve muita música, vai para muito Maracanã, curte muito futebol, adora cinema. Estamos esquecendo dos feitos do passado, do presente e do futuro. Precisamos estar antenados com o que está acontecendo no mundo. Posso ir para o Maracanã, posso ver meu show, posso gostar de muita música, mas eu estou excluindo da minha vida aquilo que é o principal motivo da minha existência. O meu pai. E ele está sendo excluído da boca e dos ouvidos dos meus filhos, porque eu não estou passando para a próxima geração. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e as promessas que ele já disse, de tudo aquilo que vai acontecer, sobre aqueles que se chamam seu povo, sobre aqueles que são da família de Deus. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não andeis ansiosos. O apóstolo Paulo talvez estava trazendo à memória as palavras de Jesus. Não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. São os pagãos que ficam atrás dessas coisas. Antes de vocês pedirem qualquer coisa, o Pai de vocês dos céus sabe o que vocês necessitam e precisam. Antes, então, de qualquer coisa, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está perdendo um tempo muito precioso correndo atrás de riqueza e esquecendo das coisas eternas e principais que Deus colocou em suas mãos. Nossa família. Não vale a pena abandonar os meus filhos para ir atrás de riqueza e ouro. Pastor, mas eles precisam de comer. Para você é mole falar isso. Não, não é mole não, meu irmão. Você quer que eu conte história triste? Eu vou ficar para você até amanhã. Você quer contar a sua vida e eu conto a minha? Você acha porque eu tenho um cabelinho liso, tenho cara de nerd e eu nasci em berço de ouro? Sou filho de uma doméstica com muito orgulho. Você sabe o que é passar fome? Eu também sei. Você sabe o que é não ter um banheiro decente para tomar banho? Eu também sei. Você sabe que a única coisa que resta para o pobre é estudar. Você sabe que é enfrentar muitos desafios porque ninguém abriu uma portinha para você entrar, para você estudar? Eu também sei. A gente não está falando disso, não. A gente está falando de prioridade de lar. Está falando de coisas que a gente sempre deseja viver, mas que dinheiro nenhum pode comprar. Não vale a pena o fracasso familiar, do casamento, do relacionamento com os filhos, por qualquer coisa que o dinheiro possa vir comprar, meu filho. Então viva em plena confiança em Deus. Os nossos filhos veem se nós confiamos em Deus de verdade. A nossa esposa vê, o nosso esposo vê. E esse é um ambiente de adoração que atrai as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo. E eu não tenho dúvida que um ambiente de devoção e confiança plena em Deus, como aquele que provê todas as coisas para nós, criará um ambiente de milagres no tempo certo dentro da nossa casa e sobre a nossa geração. Deus, Ele deseja operar milagres na sua vida que vão além daquilo que você deseja, daquilo que você sonhou. Deus deseja muito mais do que trazer presentes para a nossa família, ser o maior presente para a nossa família. Ele é o presente que nós precisamos. Ele é o presente que nós tanto desejamos. E por último,
para que o nosso ambiente familiar seja um ambiente irresistível, que a paz de Deus esteja sobre ele. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, fala sobre a paz de Deus. Diz assim: e a paz de Deus, pode mudar aí, Filipe, por favor, para lermos juntos. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vou ler de novo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Está precisando de paz? Paz é uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. A paz de Deus que excede qualquer conhecimento e entendimento humano, que não encontra barreiras quando ela é convidada para agir em nós e através de nós. É uma paz que independe de circunstâncias. É uma paz que nos fortalece a recomeçarmos. É uma paz que traz esperança. É uma paz que traz paciência. É uma paz que nos liberta de nós mesmos. É uma paz que nos faz vivermos focados no eterno. É uma paz que nos mantém como âncoras as nossas almas consagradas ao Senhor, uma alma não conturbada pelas tempestades da vida, mas uma alma segura em Deus. Essa paz é uma pessoa e se chama Jesus. E essa paz vem através do seu Santo Espírito para a minha vida e para a sua vida. O Senhor nos convida nessa noite a criarmos um ambiente irresistível dentro da nossa casa a partir da construção de uma família irresistível. E uma família se torna irresistível quando o Senhor Jesus é o centro, quando o Espírito Santo de Deus está lá através da minha vida. Mas ela começa quando o Espírito Santo de Deus faz morada na minha vida. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, não está lá projetado? Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. No versículo 19, olha o que a palavra de Deus diz de Gálatas 5, a partir do versículo 29. Ora, as obras da carne são manifestas através da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem, da idolatria, da feitiçaria, do ódio, da discórdia, dos ciúmes, da ira, do egoísmo, das divisões e das facções, das dissensões, da inveja, da embriaguez e das orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti, diz o apóstolo Paulo, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras da carne que talvez estavam agindo através da tua vida na tua casa. Um ambiente de paz só é construído com a presença do Espírito Santo de Deus. Um ambiente de respeito só é construído através da ida do Espírito Santo de Deus. Um ambiente de admiração só ocorre quando o Espírito Santo de Deus tem poder e liberdade para agir. Um ambiente de cuidado e proteção de verdade, com alegria verdadeira, só acontece quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir. Mas o Espírito Santo de Deus não tem liberdade para agir num ambiente em que todas essas coisas maléficas e diabólicas são cultivadas. O Senhor nos convida hoje à conversão. O Senhor nos convida hoje para sermos batizados com o Espírito Santo dele, para que as obras do Espírito na nossa vida e através da nossa vida alcance a nossa verdadeira identidade em Deus e leve para dentro das nossas casas o ambiente do céu. É o céu dentro da minha casa a partir do domínio do Espírito Santo de Deus. Nada pode ser colocado como outra proposta que venha trazer o mesmo benefício do que a presença do Espírito Santo de Deus. Mas aí no mesmo capítulo de Gálatas 5, no versículo 22, o apóstolo Paulo vai dizer o que acontece quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida
e quando o Espírito Santo de Deus é conduzido através da nossa vida e tem liberdade para agir dentro do nosso lar. Do lar que foi construído dentro de uma casa, seja ela de que valor financeiro for, não importa em qual bairro ela esteja localizada. Olha o que os céus revelam sobre esta vida e sobre este lar. Mas o fruto do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. É isso que precisa nos relacionamentos conjugais? Nunca foi tão marcado os nossos relacionamentos conjugais como pela infidelidade. O Espírito leva fidelidade, leva mansidão, leva domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E Atos 1, versículo 8 vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes minhas testemunhas. E aqui eu vou acrescentar: dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, num ambiente que foi criado para que o nome de Deus seja honrado e exaltado, para que alcance a vida dos que estão lá, que Ele confiou a nós, mas que também como missionário seja enviado para alcançar a vida de tantas famílias que estão vivendo sem esperança, estão vivendo sem Jesus, estão vivendo sem o fruto do Espírito. Você identificou alguma dessas ações que estão dominando a sua casa hoje? Através de quem? Através de quem a maledicência, a facção, a ira, a imoralidade, a infidelidade está entrando? O Senhor nos chamou nessa noite aqui para libertação, irmãos. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem falado. Você sabe a sua realidade? Agora você sabe a realidade de Deus para você. Você sabe a sua história? Mas você acabou de ouvir qual é a história de Deus para você. Um ambiente irresistível. Um lar irresistível. Um lar irresistível é um lar que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus habita. E eu trouxe você aqui para começar essa obra em você. Essa obra, dinheiro nenhum pode comprar. Você pode adiá-la, você tem liberdade para isso. Mas você pode hoje, de verdade, se ofertar a seu Deus e Pai, o meu Deus e Pai, que é o seu Deus e Pai, e viver como filho e filha a partir de hoje. E o grande milagre esperado acontecer na sua vida e através da sua vida a partir de hoje. Feche os olhos, em nome de Jesus. Por favor, em nome de Jesus, não ande, meu irmão. Não ande. Agora eu peço aos intercessores que estejam orando pelas vidas das pessoas que aqui estão. Se você está com a sua família, ok, beleza. Você agora é chamado para ser um intercessor. Talvez o sono espiritual já tenha alcançado a vida de muitos homens. Eles estão à deriva. A única coisa que produzem dentro da sua casa é a provisão e o pão. Mais nada. Talvez esse sono tenha alcançado as esposas. A única coisa que produz é uma casa arrumada, uma faxina. Talvez esse sono esteja adormecendo filhos. O Senhor deseja ressuscitar hoje todos. O Senhor chama para a atividade hoje todos. O Senhor deseja libertar e batizar com seu Santo Espírito e com o fruto do Espírito a todos. E talvez você seja um filho que hoje queira viver a identidade a partir do Espírito Santo de Deus. Você quer receber o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida hoje? Você quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Você quer ser testemunha? Você quer começar a construir um ambiente irresistível, a começar por você? Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você e com você. Existe alguém nessa noite que deseja: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu não quero mais ficar reclamando da minha família como se eu não tivesse nada a ver com isso. Eu estou sendo agora conflitado, encorajado pela palavra de Deus. Eu não posso mais permanecer da mesma forma que eu estava. Pela última vez, existe alguém que quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto, se eu não vi ainda. Deus abençoe você lá atrás. Existe mais alguém? Eu quero entregar a minha vida. Eu quero que o Espírito Santo hoje venha sobre mim. Eu quero ser um ser diferente. A minha casa não vai mais ficar do mesmo jeito, não.
Eu entrego a minha vida a Cristo. Tem filhos aqui? Filhos que outrora se tornaram motivo de desonra por causa da desobediência? Talvez por aí esteja entrando as ciladas de Satanás sobre a sua casa. Você, filho, é responsável por isso. Existe algum jovem ou adolescente que decide hoje entregar sua vida a Jesus? Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você e com você. Deus abençoe, pode baixar a sua mão. Existe mais alguém? Espírito de rebeldia tem destruído os lares. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, filho. Existe mais alguém? Eu quero Jesus, eu quero ser batizado pelo Espírito. Eu quero que o Espírito Santo de Deus esteja na minha vida. Você estava afastado dos caminhos do Senhor, pagando um preço alto por isso, e a sua família também. Porque você está cultivando sua ferida, sua dor, seus motivos. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Você pode ter todos os motivos para se entristecer, mas nunca para ficar afastado de Deus e das suas instituições. Isso não é um bom motivo para você se afastar de Deus. E esse também não é um bom motivo para você se afastar dos caminhos do Senhor. Se você não gosta dessa igreja, você pode ir para qualquer outra igreja. Não existe desculpa para estarmos afastados e amarmos menos aquilo que Deus amou mais. E pararmos de servir e combater aquilo que Deus amou e deu a sua vida para que pudesse existir nessa terra. Você está afastado? Levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você nessa noite e com você. Deus abençoe, meu filho. Pode baixar a sua mão. Existe mais alguém que está afastado? Levante sua mão bem alto. Nós estamos aqui clamando ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar com Ele agora. Nós vamos agradecer por essa entrega. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, obrigado pela decisão que essas pessoas fizeram ao teu lado. Neste momento eu peço ao Senhor que venha sobre cada uma delas. Esteja agora recebendo, Pai, selando essas vidas com o teu Santo Espírito, que Ele seja o Senhor a partir de hoje. Que Ele seja aquele que vai dar forças, vai trazer à memória a nova realidade de vida de cada um que levantou a sua mão nessa noite. A realidade de alguns é, nesta noite, pela entrega voluntária, atendendo o convite para receber Jesus como Senhor e Salvador através do seu Santo Espírito. É a realidade da salvação, Pai. Então escreva o nome dessas vidas no livro da vida. E a partir de hoje, nada nem ninguém tenha mais poder sobre elas, sobre a vida delas, sobre o destino delas, a não ser o seu Santo Espírito, Senhor. Aqueles que levantaram as suas mãos, se reconciliando, abandonando a vida de desculpas, mas procurando uma vida agora que agrade ao Senhor. Recebe também, Pai, glórias ao teu nome, pela festa nos céus, por um filho, por uma filha que retorna. Louvado seja o teu nome pela vida dessas pessoas. Que eles encontrem a sua família de fé, que eles busquem ali criarem raízes profundas, ó Deus, crescerem, amadurecerem, servirem, e que as suas dores e doenças da alma sejam convertidas em testemunhos vivos para a glória e honra do Senhor Jesus, para a edificação da tua igreja nessa terra, Pai. Nós clamamos e pedimos isso, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu vou dar